Imagine-se aprisionado em um campo de concentração, mergulhado no desespero e sem nenhuma esperança de libertação. O corpo está exausto, faminto, sem forças sequer para resistir. De repente, uma presença sombria surge. Uma figura cruel caminha lentamente entre os prisioneiros, observando cada um com frieza. O olhar impiedoso anuncia humilhação, tortura e até a morte. Qualquer gesto errado é punido de forma brutal. Pelo canto dos olhos, você assiste seus companheiros sendo golpeados e humilhados de maneiras indescritíveis, como se a vida deles não tivesse qualquer valor. E você sabe, no fundo, que se não obedecer, será o próximo. Esse era o cenário de Buchenwald, um lugar onde o sofrimento era rotina. Sob o comando de Ilse Koch, conhecida como a Bruxa de Buchenwald, o terror atingiu proporções ainda mais assustadoras. Mas como uma mulher aparentemente comum pôde se transformar em uma das figuras mais sádicas da história nazista? O que a levou a se envolver em crimes tão hediondos, desde a confecção de objetos feitos com pele humana até abusos sexuais contra prisioneiros? E após a queda do Terceiro Reich, como ela enfrentou o peso da justiça ou a ausência dela pelos horrores que cometeu? Fique até o final para descobrir as últimas palavras de Ilse Koch antes de sua morte brutal. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Da normalidade ao nazismo, 1906. Dresden, Alemanha. Margarete Ilse Köhler nasceu em uma família de operários alemães, sem qualquer indício do monstro que se tornaria. Sua infância e juventude transcorreram na normalidade do período entre guerras. Estudou contabilidade, trabalhou como secretária e, aos 25 anos, ingressou no Partido Nazista. Foi nos escritórios do partido, em 1934, que conheceu Karl Otto Koch, oficial das SS 11 anos mais velho, homem ambicioso que rapidamente ascendia na hierarquia concentracionária. O casamento veio no mesmo ano, com bênçãos do regime que via nas uniões entre membros do partido a construção da nova família alemã. Os registros oficiais nazistas, capturados após a guerra, mostram que Ilse não era apenas uma esposa. Seu cartão de filiação ao partido, número 262.797, demonstrava sua adesão precoce à ideologia de Hitler, antes mesmo de sua ascensão total ao poder. Ela era intensamente leal à causa nazista, algo que impressionou seus superiores. Registrou um oficial da SS em avaliação preservada nos arquivos de Berlim. Quando Karl Otto foi nomeado comandante de Sachsenhausen em 1936, Ilse teve seu primeiro contato com o sistema concentracionário. Os relatos de sobreviventes, documentados pelo historiador Eugen Kogon, ele próprio prisioneiro mais tarde em Buchenwald, descrevem como ela rapidamente se adaptou ao poder absoluto sobre seres humanos desumanizados. Em 1937, uma nova oportunidade. Karl Otto foi transferido para comandar um campo recém-construído nas florestas próximas a Weimar, cidade de Goethe e Schiller, berço do humanismo alemão. A ironia da história: Buchenwald, floresta de faias, seria o palco onde Ilse Koch desenvolveria plenamente sua crueldade sistemática. Como uma mulher sem treinamento militar conseguiu impor tanto terror sobre milhares de homens? Por que os oficiais SS permitiam tamanho poder a uma figura feminina num sistema dominado por homens? O que realmente acontecia na Casa no Lago, a luxuosa residência dos Koch dentro dos limites do campo? Inscreva-se e deixe seu like para continuar a jornada pelos horrores documentados de Buchenwald, onde a linha entre ser humano e monstro se desfez diante dos olhos do mundo. Reino de Terror, 1937-1941. Buchenwald. O poder de Ilse Koch crescia à sombra das torres de vigilância. Os testemunhos de sobreviventes, registrados em depoimentos ao Tribunal Militar Americano em Dachau, em 1947, descrevem uma mulher que criou seu próprio sistema de terror paralelo à já brutal estrutura das SS. Ela cavalgava pelo campo como se fosse sua propriedade pessoal, relatou o ex-prisioneiro político alemão Friedrich Schließmann. Vestida com botas de montaria, calças justas, sempre com seu chicote.
Quando sorria, tremíamos mais do que quando gritava. O documento oficial do campo, preservado nos arquivos federais alemães, registra que Ilse não possuía cargo formal na administração de Buchenwald. Esta ausência burocrática, porém, não limitava seu poder. Ao contrário, permitia uma atuação sem amarras institucionais. Como esposa do comandante, possuía passe livre em todas as áreas, inclusive aquelas normalmente restritas às mulheres. Sua rotina, reconstruída a partir de múltiplos testemunhos, incluía inspeções diárias pelos pátios e barracas. Os prisioneiros eram obrigados a ficar em posição de sentido enquanto ela passava. Um simples olhar seu bastava para que um detento fosse enviado ao temido bunker. O bloco de punição onde espancamentos e torturas aconteciam sob supervisão direta de seu marido. Mas o que transformou Ilse de mera cúmplice em perpetradora ativa foi sua obsessão por tatuagens. Relatórios médicos do campo, assinados pelo Dr. Wagner, oficial SS, documentam seleções especiais ordenadas por ela. Prisioneiros com tatuagens artísticas eram separados, fotografados e catalogados. O testemunho do Dr. Franz Blaha, médico tcheco prisioneiro que trabalhou na enfermaria do campo, registra o horror. Após a seleção, estes prisioneiros invariavelmente desapareciam. Dias depois, recebíamos seus corpos no necrotério, com áreas da pele removidas precisamente onde estavam as tatuagens. O documento mais assustador, recuperado dos arquivos pessoais de Karl Koch, é uma lista de 40 números de prisioneiros sob o título Coleção Especial da Frau Kommandant. Todos os listados morreram entre 1939 e 1941. Todos tinham tatuagens. Como as autoridades SS em Berlim permitiam tais abusos? Por que Ilse Koch, que poderia viver confortavelmente como esposa de um oficial de alta patente, mergulhou tão profundamente na brutalidade? O que acontecia nos jantares na mansão dos Koch, onde oficiais alemães brindavam enquanto, a metros de distância, pessoas morriam de fome e exaustão? A Senhora dos Objetos Macabros, 1940-1941. A Mansão Koch, Buchenwald. Em seu salão decorado com móveis roubados dos prisioneiros judeus, Ilse exibia sua coleção macabra. Relatórios de investigação do exército americano, compilados em 1945, descrevem itens encontrados em sua residência: luvas, encadernações de livros e outros objetos feitos de pele humana curtida e processada. Andreas Pfaffenberger, ex-prisioneiro que trabalhou como servente na casa dos Koch, testemunhou no julgamento de Dachau. Vi uma abajur na sala da Frau Koch. A base era um pé humano e o abajur era feito de pele humana com tatuagens. Ela se orgulhava disso, mostrava aos convidados. O laboratório patológico de Buchenwald, chefiado pelo Dr. Müller, tornou-se uma fábrica de horrores. Documentos oficiais das SS, apreendidos após a libertação do campo, listam equipamentos para curtume e processamento de pele humana, entregues ao laboratório em março de 1940. Coincidentemente, neste mesmo mês, 18 prisioneiros com tatuagens foram executados por sabotagem, sem qualquer evidência concreta. Ilse não escondia sua obsessão. Joseph Ackermann, oficial SS que serviu como guarda pessoal dos Koch, declarou em seu testemunho: Frau Koch frequentemente dizia durante os jantares com oficiais visitantes: aquele prisioneiro tem uma tatuagem interessante, talvez dê uma boa peça para minha coleção. Dias depois, o prisioneiro desaparecia. A crueldade de Ilse se estendia além de sua fascinação mórbida. O registro de punições de Buchenwald, parcialmente preservado, mostra um padrão. Nos dias em que ela fazia inspeções, o número de prisioneiros enviados ao bloco de punição triplicava. Sua assinatura aparece em pelo menos 32 ordens de castigo severo, documento oficial das SS que autorizava açoitamento, punição que frequentemente resultava em morte. Ela ficava na varanda da casa assistindo aos castigos no poste central, relatou Walter Poller, prisioneiro político alemão, em seu livro Arztschreiber in Buchenwald, médico escritor em Buchenwald, publicado em 1946. Às vezes, ria tão alto que podíamos ouvir mesmo com os gritos do prisioneiro sendo açoitado. Em 1941, enquanto a guerra se intensificava, o império de terror dos Koch começou a atrair atenção indesejada. Não pela crueldade, isso era padrão nos campos, mas pela corrupção.
Josias von Waldeck-Pyrmont, oficial SS de alta patente e governador da região, iniciou uma investigação sobre desvio de bens de prisioneiros. O casal Koch havia acumulado uma fortuna ilícita, desviando ouro, joias e dinheiro que deveriam ser enviados aos cofres do Reich. Os investigadores da SS, liderados pelo Dr. Konrad Morgen, descobriram muito mais do que esperavam. Além da corrupção, encontraram evidências dos hobbies de Ilse. Relatórios confidenciais, agora preservados nos arquivos federais alemães, descrevem práticas abomináveis mesmo pelos padrões dos campos de concentração, e comportamento que comprometia a dignidade das SS. O que aconteceu quando o próprio regime nazista considerou Ilse Koch excessivamente cruel? Como reagiu a mulher que possuía poder de vida e morte quando se viu sob investigação? Por que Heinrich Himmler, chefe supremo das SS, inicialmente protegeu e depois abandonou o casal Koch? A queda dentro do sistema, 1943, Escritório Central de Segurança do Reich, Berlim. Ilse Koch enfrentava um interrogatório conduzido não pelos inimigos do Reich, mas pelos próprios nazistas. O relatório oficial, assinado pelo juiz SS Dr. Konrad Morgen, detalhava 54 acusações contra ela, incluindo incitação ao assassinato e enriquecimento pessoal ilícito. A investigação das SS revelou um esquema surpreendente. O casal Koch havia acumulado mais de 250.000 Reichsmarks, quantia equivalente a 15 anos de salário do comandante, através de desvio sistemático de bens dos prisioneiros. Contas bancárias secretas foram descobertas em 5 cidades diferentes. A mansão particular que construíam em Weimar continha materiais de luxo impossíveis de obter legalmente durante a guerra. Mas, além da corrupção, os investigadores documentaram o sadismo de Ilse. O relatório Morgen, parcialmente preservado nos arquivos federais alemães, cita: a esposa do comandante selecionava pessoalmente prisioneiros para punição, baseando-se em critérios arbitrários, sem jurisdição oficial para fazê-lo. Karl Otto Koch foi preso em agosto de 1943. Ilse inicialmente permaneceu livre. Proteção especial de Heinrich Himmler, fascinado pela mulher que os prisioneiros chamavam de Die Hexe von Buchenwald, a bruxa de Buchenwald. Documentos internos das SS revelam que Himmler ordenou tratamento diferenciado para ela, apesar das evidências contundentes. Esta proteção não durou muito. Em novembro, Ilse também foi detida. O interrogatório, conduzido pelo próprio Morgen, durou 17 dias. As transcrições, recuperadas após a guerra, mostram uma mulher fria e calculista, negando todas as acusações. Nunca dei ordens a nenhum prisioneiro, nunca coleci nenhum objeto feito de pele humana, sou vítima de uma conspiração de meu marido com suas amantes. Enquanto isso, dezenas de objetos macabros foram apreendidos em sua residência. O inventário oficial lista 3 abajures de material orgânico processado com padrões de tatuagem, 1 bolsa feminina com alça feita de material similar ao couro com tatuagem de âncora e 1 encadernação de livro com padrão facial tatuado. Surpreendentemente, o sistema nazista condenou Karl Otto Koch à morte por corrupção e assassinato não autorizado de 3 prisioneiros. A burocracia do horror tinha suas regras. Ele foi executado em abril de 1945, semanas antes da libertação de Buchenwald. Ilse, porém, teve outro destino. Em janeiro de 1944, foi liberada por falta de provas conclusivas. Mais uma demonstração da proteção que recebia de Himmler. Retirou-se para a cidade de Ludwigsburg, onde vivia com o filho, mantendo baixo perfil enquanto o Terceiro Reich começava seu colapso final. O que aconteceu com Ilse Koch quando os aliados finalmente derrotaram a Alemanha? Como ela tentou escapar da justiça internacional? Por que seu primeiro julgamento resultou em controvérsia que chegou até o Senado americano? Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se para descobrir como a cadela de Buchenwald enfrentou a justiça dos vencedores e por que seu caso expõe as complexidades e contradições do julgamento dos criminosos de guerra nazistas. Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a frase "Quero mais histórias". É rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença.
Diante do tribunal, 1946. Dachau, Alemanha ocupada. Ilse Koch sentava-se impassível no banco dos réus do Tribunal Militar Americano, capturada por tropas americanas em Ludwigsburg, onde tentava viver como cidadã comum, foi identificada por ex-prisioneiros que a reconheceram apesar do cabelo tingido e nome falso. A acusada Ilse Koch participou voluntariamente no ciclo de brutalidade em Buchenwald, demonstrando particular crueldade contra prisioneiros vulneráveis, declarou o promotor-coronel William Denson em sua acusação formal, documento preservado nos arquivos nacionais dos Kyushu-Dewa. O julgamento trouxe à luz 250 testemunhos documentados. Joseph Ackerman, ex-guarda SS, declarou sob juramento. Frau Koch escolhia prisioneiros durante inspeções, apontava e dizia: "Este tem uma boa pele." Depois os víamos pendurados no arame farpado, supostamente mortos tentando escapar. Dr. Kurt Sitt, físico austríaco e ex-prisioneiro, apresentou evidência material, um fragmento de pele humana tatuada, preservado secretamente. Este pedaço de pele pertencia a um prisioneiro político polonês, testemunhou. Foi retirado após sua morte no laboratório patológico sob ordens diretas dos Koch. A defesa de Ilse, conduzida pelo advogado alemão Dr. Eisenberg, contratado por sua família, baseou-se em 3 argumentos principais. Ela não tinha autoridade formal no campo, nunca ordenou diretamente nenhuma morte, e os objetos de pele humana eram rumores exagerados pelos prisioneiros. As transcrições do julgamento registram o comportamento de Ilse, fria, sem remorso, negando o conhecimento de qualquer atrocidade. "Eu era apenas esposa de um oficial cumprindo seu dever. Nunca tive autoridade sobre nenhum aspecto da administração do campo", declarou em seu depoimento final. Em 14 de agosto de 1947, o veredito: culpada de violações das leis e costumes de guerra. A sentença: prisão perpétua. O tribunal concluiu que, mesmo sem cargo formal, Ilse exerceu autoridade de fato sobre prisioneiros e participou ativamente em seu abuso e morte. No entanto, o caso estava longe de encerrado. Uma controversa campanha pela revisão da sentença surgiu nos Estados Unidos, liderada pelo senador republicano Joseph McCarthy. Um relatório do Subcomitê de Investigação do Senado americano, datado de 1948, questionava a validade de testemunhos de ex-prisioneiros e a existência dos objetos de pele humana. McCarthy, em discurso registrado nos anais do Congresso, declarou: "Estamos usando padrões emocionais, não jurídicos, para julgar estes casos. A acusação dos abajures de pele humana, por exemplo, não foi conclusivamente provada." Em 1948, num movimento surpreendente, o general Lucius Clay, governador militar americano da Alemanha ocupada, reduziu a sentença de Ilse para 4 anos, tempo que ela já havia cumprido. A justificativa oficial, preservada em memorando classificado, evidências insuficientes para sustentar condenação por crimes que justifiquem prisão perpétua. Ilse Koch foi libertada em outubro de 1949. Por 2 semanas, viveu como mulher livre. Como o mundo reagiu a esta controversa decisão? O que aconteceu quando a justiça alemã assumiu o caso? Por que o segundo julgamento de Ilse resultou em veredito drasticamente diferente? O peso da memória, 1951. Tribunal Regional de Augsburg, Alemanha Ocidental. Ilse Koch, novamente no banco dos réus, enfrentava a justiça alemã. Sua breve liberdade após a comutação da sentença americana durou apenas 16 dias. A indignação pública foi imediata e avassaladora. Jornais alemães e internacionais estampavam manchetes como "A cadela de Buchenwald caminha livre", conforme documentado nas coleções do Deutsche Pressemuseum. As autoridades da recém-formada República Federal da Alemanha agiram rapidamente. Utilizando evidências não consideradas no tribunal americano e novos testemunhos, o promotor-chefe Dr. Werner apresentou 45 acusações específicas de incitação ao assassinato e cumplicidade em homicídio baseadas na legislação alemã. O tribunal alemão não está limitado pelas regras de evidência militares americanas, declarou Dr. Werner na abertura do julgamento. Nem está sujeito a pressões políticas externas. Nosso único compromisso é com a justiça para as vítimas de Buchenwald.
Durante 8 meses, 250 testemunhas prestaram depoimentos. As transcrições, preservadas nos arquivos judiciais alemães, revelam detalhes perturbadores. Ferdinand Römhild, ex-prisioneiro que trabalhou na enfermaria, testemunhou: "Vi corpos de prisioneiros com áreas retangulares de pele removida. O Dr. Wagner confirmou que eram enviadas para a coleção da Frau Kommandant." Ilse mantinha sua estratégia de negação. Registros do tribunal documentam sua defesa impassível. "Nunca dei ordens a nenhum prisioneiro ou guarda. Nunca soube de execuções ou punições. Tudo isso são mentiras motivadas por vingança." Sua defesa também apelou para o arquétipo da mulher manipulada, argumentando que ela estava sob influência total do marido. Este argumento, porém, foi refutado por múltiplos testemunhos que a descreviam agindo independentemente e muitas vezes com mais crueldade que o próprio comandante. Em janeiro de 1951, o veredito: culpada em 32 acusações de incitação ao assassinato. A sentença: prisão perpétua com perda de direitos civis. O juiz Christian Moser, em sua justificativa oficial, declarou: mesmo sem posição formal, a acusada exerceu autoridade de fato sobre vida e morte. Sua crueldade excedeu até mesmo os brutais padrões dos campos de concentração. Diferente do tribunal americano, a corte alemã não baseou sua condenação nos controversos objetos de pele humana, embora tenha reconhecido sua provável existência. Ao invés disso, o veredito focou em ações diretas de Ilse: seleção de prisioneiros para punição, ordens para espancamentos e seu papel no sistema que resultou em mortes documentadas. 1967. Prisão de Eichach, Baviera. Após 16 anos de encarceramento, Ilse Koch enfrentava seu próprio julgamento interior. Os registros penitenciários, agora disponíveis para pesquisadores, mostram uma mulher isolada e amarga. Recebia apenas raras visitas de seu filho, que cresceu com outro nome para escapar do estigma materno. Suas múltiplas petições de clemência foram todas rejeitadas. A última, em 1966, recebeu resposta oficial do presidente alemão Heinrich Lübke. Considerando a natureza e escala dos crimes pelos quais foi condenada, não há base para clemência executiva. Em 1 de setembro de 1967, aos 60 anos, Ilse Koch enforcou-se em sua cela utilizando lençóis. O relatório da autópsia, documento oficial preservado nos arquivos bávaros, registra seu último ato. Não deixou carta de suicídio, apenas um breve bilhete para seu filho. "Não posso mais suportar. Perdoe-me." Sua morte encerrou um capítulo, mas não apagou as questões inquietantes que seu caso levanta. Como uma pessoa comum se transforma em monstro? Qual o papel das mulheres no sistema nazista, para além do estereótipo da vítima ou cúmplice passiva? Como distinguir entre mito e realidade nos horrores do Holocausto, onde a verdade documentada muitas vezes supera a ficção? O caso de Ilse Koch permanece como um dos mais perturbadores estudos sobre a capacidade humana para a crueldade. Documentos históricos confirmam seu papel como perpetradora ativa no sistema de Buchenwald, não mera espectadora ou cúmplice. Sua história desafia narrativas simplistas sobre mulheres no Terceiro Reich, demonstrando que a brutalidade não tinha gênero nos campos da morte. A controversa questão dos objetos de pele humana, alguns confirmados por evidências forenses, outros possivelmente ampliados por rumores, ilustra como a memória do Holocausto navega entre documentação precisa e mitologização compreensível de horrores quase inimagináveis. Quando questionada durante seu segundo julgamento sobre se sentia remorso, Ilse respondeu com palavras documentadas na transcrição oficial: "Não posso me arrepender do que não fiz. Sou vítima de mentiras." Esta negação até o fim reflete a recusa de muitos perpetradores em confrontar seus crimes, um padrão que historiadores do Holocausto identificam como característica comum dos participantes do genocídio. Se esta história te fez refletir sobre os abismos da natureza humana e a importância da memória histórica baseada em fatos, inscreva-se, deixe seu like e comente o que você achou do vídeo. Até a próxima.